Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, de estarmos procurando entendimentos à luz da doutrina espírita. Doutrina essa que realmente fará diferença no nosso aprendizado. Que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Cristina Ferro. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Já estava com saudade de estar aqui, né? E a Ângela estava falando, né? Nós que estamos aqui, de aproveitarmos o momento, né? Porque esse momento é tudo que existe, né? Tudo que é certo, tudo que o passado já foi, né? O futuro a gente não sabe. A única coisa que é real para a gente é esse momento. Então, que a gente realmente possa estar harmonizado, né? Estar tranquilos para ouvir, estar sereno, né? E assim, num silêncio interior, para que a gente possa aproveitar, para que a gente possa refletir, que a doutrina espírita, ela é uma dádiva que nós temos, né? A terceira revelação de Deus para a humanidade, e nós que aqui chegamos, que aqui viemos, já temos condições de entendê-la, né? De tirar o máximo de proveito, para que a gente não seja superficial, né? E eu hoje vou começar, o estudo que eu trouxe hoje foi da Gênese. A Gênese é o 5º livro da codificação, que ele foi publicado em 1868, né? E ele fala dos milagres e das predições segundo o Espiritismo. E eu vou abordar um tema que é do capítulo 18, que são os sinais dos tempos. Eu acho que é um tema muito pertinente para tudo que a gente está vivendo e pode ajudar a gente a refletir sobre muitas coisas, né? Então, eu vou começar com um pequeno texto de Fernando Pessoa, que eu acho que também pode ajudar a gente um pouquinho. Ele diz o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado... E aqui eu que vou abrir um parênteses, para sempre à margem de nós mesmos, né? Então, a não ser o para sempre, porque se a gente está aqui, né, e está na doutrina, a gente sabe que a gente não fica num estado só para sempre, né? A lei do progresso é uma das leis da natureza. Mas ele tem razão, chega um tempo que a gente precisa sair daquilo que a gente sabe, da nossa acomodação, deixar... né, os caminhos que a gente está acostumado a percorrer, que levam a gente para os mesmos lugares, a gente tem que ousar dar passos adiante. E, eu não sei, peraí, bota mais para trás, está dando microfonia porque está muito perto, isso. Então, nesse capítulo, né, quando se fala dos sinais do tempo, a primeira frase é que os tempos marcados por Deus são chegados, né? Isso diz, são palavras proféticas, que alguns, isso durante a história da humanidade, alguns consideraram uma crença, isso é ilusão, né? Não tem nada a ver. Outras pessoas esperam que seja, como é que vai chegar esse tempo em que a humanidade vai mudar? Né, que será como uma coisa sobrenatural, mística, vai acontecer alguma coisa assim fantástica, que todos vão mudar de repente, tudo vai ser uma maravilha. Essas duas formas de ver são errôneas, são interpretações que parece que as leis de Deus serão descumpridas, e não o contrário, né, de que elas continuam seguindo o seu curso porque são eternas e imutáveis. É uma negação da providência divina, né? Que é a sabedoria. E aí, a sabedoria de Deus. A gente fala um pouco de Deus, e de que no segundo item aqui eles falam que no universo tudo é harmonia.
é importante a gente estudar isso, a gente lembrar isso, a gente acreditar nisso, porque com a nossa visão, né, o que a gente sabe, quando a gente olha ao redor ou quando a gente vê no nosso mundo, não parece que tem nada em harmonia. E nesse capítulo eles vão mostrando para a gente que tudo revela a sabedoria suprema, que Deus é perfeito, não é? Ele é a inteligência suprema, Ele é a causa primária de todas as coisas, Ele é soberanamente justo e bom. E isso tem que ser mais do que palavras. Isso tem que estar no nosso coração, porque a gente tem que ter confiança de que isso é uma verdade, isso é o princípio. Né? Essa é a primeira coisa em que a gente tem que, numa fé raciocinada, que tem que ser um ponto pacífico para a gente poder caminhar a partir daí. Então, ele não se descuida nem dos mínimos detalhes, nem dos detalhes maiores. Tudo funciona em harmonia. Se uma época é marcada para a realização de certas coisas, elas têm razão de ser no conjunto do universo, né? No conjunto da obra do Criador. Então, está tudo certo. As coisas que acontecem porque elas devem acontecer. Porque tudo está sujeito à lei do progresso. É uma lei de Deus. Tanto o nosso globo, né, o globo terrestre, tanto fisicamente quanto moralmente, ele está em constante mudança. Existe a transformação dos elementos, da matéria, e tudo vai se transformando, e existe a transformação moral, que é a purificação dos espíritos encarnados e desencarnados. Fisicamente, ele passou por transformações que sucessivamente possibilitaram que mais e mais seres viessem habitar aqui, seres mais aperfeiçoados, né? E houveram grandes transformações. Outras épocas existem pequenas transformações, mas ela é constante. Algumas levam milhares de séculos para acontecer. Então a gente nem percebe, a gente nem sente. Outras acontecem, ao nosso ver, abruptamente e nos causam aquele temor, porque nós que fomos criados simples e ignorantes, viemos através de várias vidas evoluindo, vivemos em tempos onde a crença do místico, do sobrenatural, do Deus castigo, era muito maior, e está no nosso arquivo mental. Então, quando acontece alguma transformação na natureza, né, acontece alguma coisa, como aquele evento climático que aconteceu em Friburgo, e outros tantos que acontecem por aí, um tufão, um furacão, um tornado, essas coisas que são mais, a gente se desespera. E no fundo, talvez de muitos de nós, ainda agora o mundo vai acabar, agora é o castigo. Porque a gente ainda tem essa visão, né, no nosso arquivo de que Deus, e se nós estamos fazendo isso, né, alguma coisa nós estamos fazendo errado e isso está acontecendo. Né, ou porque a gente está destruindo a natureza, é a lei da ação e da reação, as coisas são consequências. Mas se as coisas acontecem, elas têm a razão de ser, como eu falei antes, na marcha total do conjunto. Não é? E moralmente, como é que o globo, né, e os seres que habitam esse globo progridem? Através da inteligência, do senso moral, do abrandamento dos costumes, é que vai se evoluindo. Ao mesmo tempo, tudo é tão perfeito que ao mesmo tempo que a melhoria do globo se opera por coisas materiais, né, por fenômenos materiais, a melhoria dos seres que aqui habitam também impulsiona esse progresso, porque o homem descobre, aumenta-se o plantio, a comunicação entre as pessoas estão mais rápidas, né, a tecnologia vem auxiliar, a descoberta da cura de diversas doenças. Então, fisicamente e moralmente, estamos interligados e estamos progredindo juntos. Esse progresso se realiza de duas maneiras, né, que a gente já deve ter várias vezes, já estudou aqui. Uma é lenta e gradual, se dá aos poucos, né? Pode ser, então, inclusive até por milhares de séculos, e outras são mais bruscas, porque causam um avanço maior, né? Repentino. Agora, uma coisa que eu acho muito importante que a gente compreenda e aceite
com a alma mesmo, é que todos os movimentos, eles são subordinados nos pormenores ao livre-arbítrio dos homens. Porque quando a gente começa a pensar em infinito, né, a gente começa a pensar em universo de universo, em galáxia, em nebulosa, a gente vai se sentindo pequenininho, pequenininho, pequenininho. E a gente pensa, mas e eu nisso tudo? Mas não é tudo perfeito, não é tudo harmônico? Eu faço parte disso tudo. E o nosso livre-arbítrio também influencia esse todo. Por isso que em algumas sociedades, né, às vezes o progresso não se dá na humanidade inteira, se dá numa determinada sociedade, em outra. Por quê? Porque os seres que estão habitando ali, eles, através do seu livre-arbítrio, deram um passo à frente de outros que ainda não têm essa condição. Quando a humanidade está madura para franquear um passo a mais, as coisas acontecem. Quando a gente confia e se entrega, quando a nossa fé permite que a gente vá confiando cada vez mais nisso, na perfeição dessa marcha do conjunto, do físico, da matéria, do mundo espiritual, está tudo interligado. Quando a gente confia, se entrega, quando a gente se abre a realmente, de coração, acreditar nisso, as coisas vão acontecendo mais rapidamente. Quando a gente se acomoda, primeiro delegando a responsabilidade aos outros, né? Se eu vivo nesse país, a responsabilidade é de quem governa, nessa cidade é do prefeito, e as mudanças que eu teria que fazer, a minha reforma íntima é muito difícil, porque meu marido é assim, porque meu filho é assim, meus patrões são assim, então eu não posso ser diferente do que eu sou. Quando a gente fica encapsulado, preso naquilo, as coisas realmente não acontecem. Né? Eu começo a querer me isentar e me isolar deste movimento. Vai ter uma hora que não vai ser possível e que a gente vai ser impulsionado às mudanças bruscas às vezes. Porque os eventos e as coisas vão acontecendo para a gente aprender. E se a gente resiste em aprender, eles vão se repetindo cada vez maiores, para que possam causar um impacto na gente. Então, partindo desse princípio, se eu consigo abrir o meu coração, a minha inteligência, e me entrego a esse movimento, não fico querendo, né, igual burro empacado, segurar o movimento das coisas, se eu vou nesse movimento junto, as coisas vão ser mais fáceis para mim também. Não é? E se esse progresso é inevitável, não significa que Deus seja indiferente a esse progresso. E a nada, e ele não fica à toa, ele não criou todas as coisas e descansou e está lá de longe olhando. É a inteligência dele, né? O seu pensamento é que anima todas as coisas, que penetra em tudo. É a força inteligente e permanente que mantém tudo em harmonia. Então ele vela incessantemente pela execução das suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são os ministros encarregados dos detalhes segundo o seu grau de adiantamento. Então Deus está no comando e no controle de todas as coisas, mas ele tem os seus emissários, são os espíritos que estão desencarnados, que cada um no seu grau de evolução contribui para isso. E nós, espíritos encarnados, também. Então ele vela incessantemente por nós. Ele vela incessantemente pelo nosso progresso, pela nossa harmonia. Então, mais um motivo para a gente ficar tranquilo, para a gente ficar confiante, para a gente esquecer essa palavra que tanto faz mal para a gente, que é o medo. O medo, ele faz parte, né, dos nossos instintos até de conservação, que são coisas que a gente já preserva, apesar de já estar em uma outra fase, porque eles são necessários. Né? Quando a gente estava lá atrás, quando a gente ainda era mais primitivo, eram os instintos que nos salvavam das situações. Né? Se eu estou hoje mesmo, né, se eu estou vendo uma rua escura ali, não tem luz de noite, esse medo é um medo saudável. Não, vou passar pela frente que tem mais luz, eu estou me protegendo.
Só que a gente abriu tanto isso para esse medo que ele paralisa a gente. E a gente fica empacado porque tem medo das coisas. Daí, de novo, eu volto para a confiança. Por que a gente pode ter confiança, né? Quando a gente pensa no universo como um todo, que a gente vê a perfeição e essa harmonia que está em tudo, a gente vê que a gente pode confiar. O universo, ele é um mecanismo incomensurável, com um número de trabalhadores também incomensurável. E tudo está convergindo para essa harmonia e para essa paz. Então, por que eu preciso ter medo? Eu não preciso ter medo. Essa não é a minha única experiência. Tudo que vem para mim é porque eu posso lidar com isso, que senão não viria. Então, eu posso. Esse exercício de confiança que a gente precisa fazer, eu posso. Eu estou protegido para tomar atitudes e para ser diferente do que eu estou acostumado a ser. É chegado, os tempos são chegados. Está no momento da gente, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, dar um passo à frente. Que coisas mais precisam acontecer para que a gente saia desse estado de inércia, se escondendo atrás das coisas, dos meus compromissos? Mas eu tenho família, eles lá podem, né? É jovem, ou seja lá quem for, sempre o outro pode, para mim é diferente, eu não posso, né? São chegados os tempos, é um momento da humanidade, né, que nós estamos vivendo especificamente aqui no nosso país e que está na hora. Está na hora da gente se movimentar, da gente ousar ser diferente, né? Aí um dia desse até... Bom, mais para frente eu vou contar essa história. Então, aquilo que nos parecem perturbações são movimentos parciais e isolados que só nos parecem regulares porque a nossa visão é circunscrita. A humanidade fez progressos incontestáveis na inteligência, nos seus bens materiais, né? Tecnologia, informação, comunicação. Isso aí a gente não tem que negar que realmente a humanidade caminhou a passos largos de uns anos para cá, né? De uns séculos para cá. Agora, moralmente é que a gente tem um grande desafio de sermos melhores, de elevar os nossos sentimentos. É esse o momento, é de elevar os nossos sentimentos, é de elevar a nossa sintonia, né? De ver, ampliar a nossa visão, não ser tão circunscrita. E a doutrina está aí. A doutrina está aí para ajudar a gente, está mostrando a gente, com base científica, filosófica, né, como religiosa também, essas verdades e encorajando a gente a ser diferente, né, a fazer a nossa reforma íntima que é tão necessária. E aí, quando eles se falam dessas perturbações, né, e que em 1868, quando esse livro foi escrito, diz que a gente ia entrar num período, a partir de agora, que a humanidade estaria numa idade viril, que segue a juventude, né? Depois da juventude, já estava numa fase adulta, chegados os tempos marcados. Eles disseram isso em 1868, porque o tempo é diferente, a gente acha que 1868 está muito lá atrás, mas na eternidade não é nada. Então nós estamos vivenciando esses tempos que são marcados. E olha que coisa que eles nos dizem aqui em 1868. Eu vou ler porque parece até que a gente... né? É o número 6. Nesse tempo, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer e os homens que maior oposição lhe fazem trabalham nela contra a sua vontade. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada por elementos mais purificados, encontrar-se-á animada por ideias e sentimentos completamente diversos dos que são adotados pela geração presente, que se retira a passos de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história, como hoje acontece aos tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas.
Quando a gente está vivendo as coisas, a gente acha que aquilo é eterno, né? Tipo assim, os Estados Unidos comandam o mundo, né? Esse império é muito grande, o capitalismo é uma coisa que massacra as pessoas, o liberalismo, né? O neoliberalismo não tem saída, não tem jeito, porque a gente está vivendo isso. Mas vamos olhar para trás. O Império Romano não dominava o mundo inteiro, e o que existe do Império Romano? Nada. Né? A Idade Média não foi uma época horrenda da humanidade? Não passou? Então é isso que a gente tem ideia da marcha como um todo. Esses tempos também vão passar. E se nós estamos vivendo aqui, neste momento, tem uma razão de ser. Não é para a gente ser espectadores. Mas a gente não sabe lutar, né? A gente não quer ser violento, a gente quer ser pacífico, a gente não quer estar sob o comando de interesses pessoais de grupos como partidos, sindicatos, etc. Nós queremos ser um grupo que quer lutar por melhores condições. Olha que momento lindo que nós estamos vivendo. Não sabemos direito como fazer, porque passamos muito tempo adormecidos, anestesiados, mas é necessário fazer. Um dia desse, uma pessoa conhecida falou assim: eu estou perdida, porque se eu vou para a rua... foi até engraçado, porque ela mora aqui e os filhos dela moram em Niterói. E a passeata era no mesmo dia, né, a manifestação. E os filhos chegaram em casa, o neto e tal, preocupados em ligar para a mãe em Friburgo: nós estamos em casa e tal. Qual a surpresa? A mãe não estava em casa, ela estava na manifestação. E aí, a mamãe está lá e tal. Achei muito legal isso. E ela depois falando: eu não sei se eu participo ou não mais, porque uns me disseram que assim eu estou a serviço da direita. Se eu fizer não sei o que, eu estou a serviço da esquerda. E o que eu respondi para ela é o que eu respondi para mim. A gente tem que estar a serviço da nossa consciência. Por quê? Porque a nossa consciência, Deus está dentro da gente. Todas as coisas que a gente necessita saber estão dentro da gente. Se a gente tiver o silêncio, se a gente tiver voltado para isso, se a gente se conectar, nós saberemos, enquanto indivíduos e enquanto povo, o que fazer. Perdidos, confusão, é normal que a gente viva isso, mas a gente não pode deixar perder esta oportunidade, porque a marcha desse progresso vai acontecer, a revelia das nossas ações ou não. Mas, como eu falei para vocês aqui, né, do livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, ele age sempre. Não dá para dizer que a gente não sabia, não dá para não se responsabilizar. Há séculos atrás, a culpa, o certo, o errado, o medo dominavam a gente. Hoje os termos são outros e eles significam outras coisas, né? Você ser responsável. Não tem culpa e não tem certo ou errado. A gente simplesmente tem que se responsabilizar por aquilo que a gente faz, pelas nossas ações. E a nossa inteligência nos faculta, né? Permite que hoje, com a nossa inteligência, sejamos menos impulsivos, sejamos menos reativos. Porque a reação, ação e reação logo, é uma coisa que vem do instinto. Isso tem explicação. Era necessário, era lutar ou morrer, fazer ou morrer, então tinha que ser imediato. Hoje não precisa ser imediato. A gente pode pensar, a gente pode decidir com calma, a gente pode ser responsável pelo que a gente faz. E ser espírita, né? Ou ser cristão, ser consciente, é ser cidadão. Nós estamos encarnados. Nós estamos vivendo no planeta Terra. E, para isso, nós temos que participar do planeta Terra. Não é porque um irmão veio como um mendigo, veio com uma pessoa com dificuldade, que se dane que ele está cumprindo aí o dele. Não é assim. Somos todos ligados. Se todo o universo está ligado, nós também estamos. E aí, continuando aqui no 7... No 6 ainda, ó. Quanto ao mais, cada um sabe o quanto a ordem de coisas atual ainda deixa a desejar. Depois de ter, de alguma sorte, esgotado o bem-estar material, que é o produto da inteligência,
chega-se a compreender que o complemento de tal bem-estar só se encontra no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente aquilo que falta, sem que, todavia, seja possível ainda defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera, visando a regeneração. As pessoas têm desejos, aspirações que são como o pressentimento de um estado maior. Porém, uma mudança tão radical como a que se elabora não pode realizar-se sem comoção. Há a luta inevitável entre as ideias. De tal conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Vejam, meus irmãos, como isso é atual, como isso vem como uma luva no que a gente está vivendo. E nos dá esse conforto, não é? O Espiritismo, né, o que a doutrina vem pregar para a gente, não é alienação, não é delegar nada para ninguém. É sempre isso, é para mim, sou eu, onde eu estou inserido. E como é que eu vou cada vez me fortalecendo mais para mudar e para acelerar a minha evolução? Através da informação, do conhecimento. E está aqui, nas 5 obras básicas. Quando você lê uma coisa dessa, te conforta tanto, né? Quando você está perdido, assim, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. E eu faço parte disso. E eu preciso fazer parte disso bem. Então, vamos ver. Sabe, eu estou, assim, um pouco... É até uma forma, assim, de um clamor e um apelo mesmo para que as pessoas que são um pouco... que têm acesso, né, a essas informações como a outra, saiam desse clima muito forte de reclamação e de pessimismo e de negativismo, porque você só vê gente falando mal das coisas dos outros, sabe? Isso acaba criando uma energia muito ruim em torno da gente. Nada é possível, é uma descrença. Então, quando surge essa esperança, quando surge esse movimento que está aqui, está previsto, que a gente está fazendo parte, que é lindo, a gente tem que fazer voz e fazer coro, né? Para que as coisas boas sejam faladas, para que as coisas boas venham à tona, para que as pessoas se fortaleçam, para que as pessoas saiam do seu casulo, deixem de ser lagartos e virem borboletas, porque nós fomos feitos para sermos borboletas. Sabe, ficar sentado, você vai sentar num lugar para conversar com as pessoas, reclamando da saúde, da educação, da religião, do vizinho, do chefe, do patrão, do namorado, do amigo, do marido, do filho. É muito raro você sentar num grupo, mais de uma pessoa reunida, né, porque sozinho você pode pensar o que você quiser, que não seja um clima desse de derrotismo e de meter o pau nos outros. Sabe? E se a gente... Isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Se a gente fizesse esse exercício de ficar calado, veríamos quanto a gente não poderia aprender, o quanto a gente não aprende ficando calado, ouvindo. Porque a gente entra... Aí você quer fazer parte do papo, estou metendo pau no futebol, né? No técnico, no goleiro, sei lá em quem. No Neymar, no Ronaldinho, não sei onde. Aí para ter assunto, você mete o pau também. Aí você entra em outro lugar, está metendo pau, né? Você está no seu trabalho, está um falando do outro setor, do outro não sei o quê. Você quer ser amigo, você quer agradar, você fala também. Você está entrando nessa coisa. Isso é um roldão, isso é muito forte. Se você chega com uma coisa boa no meio daquilo e corta aquela onda, as pessoas não sabem conversar. Então, estarmos atentos, não é? Atentos. É um momento muito bonito que nós estamos vivendo. É um momento em que as coisas das redes sociais estão servindo e muito para
para impulsionar, né, frutos de uma inteligência, né, consequência de um progresso que nós fizemos. Agora, a gente, tete a tete, também tem que progredir. Tem que ser mais consciente, tem que falar coisas mais positivas. Isso é um apelo, porque tem uma hora que você se sente sufocado de tanto ouvir coisas ruins. Nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos num planeta, né, onde temos muito mais espíritos inferiores do que espíritos medianos ou superiores. Mas se todos nós temos uma missão, se todos nós fazemos parte dessa pleiade e somos ministros do soberano mestre para fazer a humanidade caminhar, que papel eu estou fazendo? A quem eu estou servindo? Sabe, é atenção com as nossas atitudes do dia a dia. É estar atento, não entrar de roldão, porque é muito comum a gente entrar numas ondas dessa, de falar dos outros, de se esconder, ou seja lá de que for, de ter uma maledicênciazinha, porque a gente está no automático, está no piloto automático. Estão metendo pau no padre, estão metendo pau no pastor, estão metendo pau no pessoal do centro aqui, então eu também vou falar, também achei aquela palestra horrível. Não tem nada de bom para falar, gente, ó, fica quieto. Só ouve. Não é? Não é porque a gente está aqui na frente falando que nós somos perfeitos. De jeito nenhum. Mas estamos num esforço. Um esforço de estudar muito seriamente essa doutrina, de entender não só com a boca, porque quando a gente entende só com a inteligência, né, e fala, não ecoa. Agora, se eu estudo isso, se eu acredito, se eu estou vivendo e estou vendo que isso dá certo, que isso é o caminho, quando eu falo tem uma força, é diferente. E não é só quem está aqui em cima, sabe? Qualquer um que tenha tido contato com essa doutrina tem essa responsabilidade. Precisa fazer isso. Aí vamos voltar aqui para o nosso capítulo, né? A seguir, quando os espíritos aqui estão explicando que a Terra não vai ter mais aqueles cataclismos, mas de vez em quando tem umas mudanças necessárias, dois espíritos dão instruções aqui, tá? Um é Arago, eu não sei, é Arago ou Arago, não sei bem como é que fala. E o que ele explica aqui? Que cada corpo celeste, além das leis simples que presidem, né, a divisão de dia e de noite, de estação e tal, eles estão sujeitos a leis, né? Eles influenciam os outros, um influencia o outro, né? Que eles têm o seu ciclo de nascimento, eles chegam ao máximo efeito, um decréscimo até um limite inferior e recomeçam em seguida a percorrer as mesmas fases, que isso pode levar milhares de séculos. E a gente pensando na gente, né? Vamos pensar nos corpos celestes e na gente. A gente também tem isso, né? A gente nasce aqui, a gente chega no máximo de vigor, a gente vai baixando, né? Isso é a vitalidade do nosso corpo, até que a gente vai desencarna e depois a gente vai recomeçar. Então, o que acontece no universo acontece com a gente. Aí você tem os sistemas planetários. Todos os corpos reagem uns sobre os outros também. Todas as influências físicas dali são solidárias. E não há um só efeito, que chamamos de grandes perturbações, que não sejam consequência do componente de influências de todo um sistema. Se no universo, né, nos sistemas planetários, preste atenção na palavra solidária, todos os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, em razão da proximidade ou do afastamento que resulta de seus movimentos de translação através das miríades de sistemas que compõem nossa nebulosa. Por sua vez, as suas nebulosas também reagem umas sobre as outras. E elas influenciam, né? E a gente vai expandindo isso, né? Os universos dos universos, tudo funciona solidariamente. Um reage sobre o outro.
A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências, né? A nossa matéria. Então, as perturbações que ela sofre podem, portanto, alterar o estado físico dos viventes de um determinado planeta e determinam algumas moléstias, como os flagelos, que, por sua vez, estimulam a inteligência para procurar a cura, para se adiantar, para evoluir. E a matéria orgânica também reage sobre o espírito. Olha como tudo se encadeia. Então, nós, aqui no corpo físico, sofremos a influência de tudo isso que acontece lá nos corpos celestes, dos sistemas. A gente recebe essa influência. Essa matéria, em vitalidade, em determinadas coisas, ela recebe essa influência toda. E o nosso espírito também recebe. Tem uma ligação muito íntima entre os elementos materiais, né, o corpo e o espírito. Nós estamos ligados, célula, molécula por molécula, a esse corpo. Modificam as suas disposições, modificam a sua disposição, né, em relação ao seu livre-arbítrio. Vai excitar ou moderar a atividade do corpo. E, por isso mesmo, contribuem para o seu desenvolvimento. Então, veja, o que acontece lá na nebulosa, lá longe, vai recair sobre aqui o planeta, vai influenciar a nossa matéria, o nosso espírito, que vai ficar excitado ou não, né? Ou vai ter uma atividade mais parada. Então, se a gente não estiver atento a nós mesmos, né? Ao que está acontecendo com a gente, tanto no nosso emocional, no nosso espírito, quanto no nosso corpo físico, olha como a gente vive, realmente alheio a tudo. A gente tem que estar ligado, o tempo todo ligado. E é isso que esse Espírito nos diz, e depois ele vai nos dizer aqui. 300. É perfeito demais, né? A gente realmente fica... A movimentação que se manifesta, por vezes, em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é fortuita, nem o resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo, uma aspiração indefinida de qualquer coisa melhor, uma necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que desfecham revoluções sociais, as quais, crede bem, também têm sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois tudo se encadeia. Se a vista espiritual não fosse limitada pelo véu da matéria, verias as correntes fluídicas que, à semelhança de milhares de fios condutores, entrelaçam as coisas do mundo espiritual e do mundo material. Vejam quantas influências a gente sofre. E como é perfeito, entende? Eu trago isso para vocês porque a gente precisa se convencer dessa perfeição. Precisa se convencer disso, né? E o outro espírito, o Dr. Barry, ele diz que as transformações são marcadas por crises, frequentemente penosas, dolorosas, que com elas arrastam as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Ele diz o seguinte, que a humanidade terrestre há quase um século, isso lá em 1868, né? Está num trabalho de transformação. Agita-se de todos os lados como com uma febre, movida por uma força invisível, até que retome seu assento sob novas bases. O mundo dos espíritos que nos rodeia sofre o contragolpe de todas essas comoções. Olha que interessante, tudo que acontece aqui, que fervilha aqui entre nós encarnados, fervilha no mundo dos espíritos, que vivem aqui ao redor do nosso globo. Então, quando a gente tem, né, até fisicamente, né, e quando a gente vive esses momentos que a gente fica agitado, excita-se alguns sentimentos, também acontece isso lá. Porque como é um movimento contínuo de vem e vai, né, os espíritos desencarnam, vão para o mundo espiritual, do mundo espiritual para o mundo terrestre, muito interessa a eles o que acontece no nosso globo. E eles também ficam alvoroçados. Olha que alvoroço. A efervescência e a confusão é muito maior do que a gente pensa.
fica todo mundo alvoroçado, sob essa influência invisível, física, né, e emocional, né, e que vai querendo que o novo chegue. Não está ruim, está ruim. Se a gente tem, no Brasil, a gente costuma dizer assim que pior não vai ficar, né? Tem umas coisas assim, pior não vai ficar, fica. Não pensa assim não, porque fica. A gente vai esperar ficar pior, 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 ficar essa efervescência, essa ebulição aí para todos os lados, eles influenciando a gente influenciando eles. É isso que dá essa coisa. Precisamos mudar. Precisamos fazer diferente. Para dar uma acalmada lá também, né? Todas as paixões boas e más são excitadas. Então, é o que a gente fala, que o pensamento é tudo. A sintonia que você fica. Se você entra nesse mar de reclamação que a gente estava falando há pouco, se você se deixa levar por isso, olha, quem é que vem se juntar a você? Mais um montão de espírito que pensa assim. Aí começa a ficar pesado, né? O livre-arbítrio começa a baixar a vontade de mudar, né? Eu sou tão impotente, eu sou tão incapaz. É tudo muito grande diante de mim. Mas se a gente começa a pensar, não, eu faço parte desse movimento, eu faço parte da solução, eu sou inteligente, eu posso pensar. Se a gente muda o pensamento, a gente muda a nossa sintonia, e aí sim a gente consegue fazer focos, né, de luz, focos que podem influenciar, né, e vamos fazer essa influência ser positiva. Essa música lá, que era da propaganda da Fiat, Vem para a Rua, é uma coisa empolgante, é emocionante quando você vê esses jovens de todas as idades, todas as pessoas que estão indo para a rua, né? Aquilo toca. Então é esse movimento que a gente tem que fazer com os nossos pensamentos também. Jogar coisa boa. Vamos captar aí na espiritualidade o povo do bem, para fazer força, para fazer frente, para poder não ser tão nebuloso e tão agarrado da matéria, tão materializado, e tão esse clima que a gente vive. Então depende de nós. É a nossa responsabilidade também de fazer isso, né? A humanidade é um ser coletivo, no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, com essa diferença, né? Umas se realizam de ano para ano, outras de século para século. Então, nós somos um ser... Tudo que acontece com a gente, acontece com a humanidade inteira, como um ser coletivo. E aí joga mais ainda para a nossa responsabilidade, né, de jogar coisas boas para esse lado. Quando eu começo a estudar essas coisas, né, me vem um grande sentimento de gratidão. Gratidão por poder estar, né, nesse planeta Terra, encarnado, no lugar onde eu estou, porque muitas coisas é possível que a gente possa, né, que eu possa fazer. É um sentimento de gratidão por me sentir tão protegida, de confiar, sabe? Esse é o sentimento maior que a gente deve ter. Sabe quando aqueles primeiros cristãos desciam lá naquelas arenas com os leões, sabiam que iam morrer, né, quando eles estavam pregando aquilo, e a gente, ao olhar através da história para aquilo, fala, mas aquele pessoal era fanático, aquele pessoal estava louco. Eu hoje começo a me perguntar, será que eles estavam loucos? Ou eles tinham tanta certeza, eles tinham tanta confiança do que eles estavam fazendo era o que deveria ser feito, que eles estavam acima dessas coisas. Tudo bem, aquilo foi lá naquela época. Nós hoje estamos em 2013, né? Mas eu penso que é fundamental e urgente que a gente trabalhe na gente essa fé raciocinada, esse entendimento que vai fincando raízes dentro da gente, que vai nos dando forças para ser quem a gente deve ser, para fazer o que a gente deve fazer. Parar, ampliar a nossa visão de mundo, que só olha para o nosso umbigo e para os nossos problemas e para as nossas coisas pequeníssimas, se a gente for olhar esse todo que está aí. Então não é delírio, não é fanatismo, é
consciência, é tomada de consciência, sabe? Porque quando você vai tomando consciência, os eventos também vão acontecendo na vida da gente para mostrar a gente isso, né? Ah, você está falando aí que a gente tem que agir com consciência, então tá, vamos ver, vou te botar em várias situações que você tem que agir de acordo com a sua consciência, você vai agir. São provas, mas não provas para você falhar ou para você ganhar ou perder. São provas para a gente exercitar. Então, o exercício da confiança, dessa gratidão, sabe, de perceber além do que está na nossa visão e de seguir em frente, de ter certeza que a gente é amparado. Isso é o fundamental nesse momento. Não adianta ter muito dinheiro, não adianta ter muito poder, ser os poderosos do mundo. Tudo isso é temporário. Os bens materiais nos são dados por empréstimo, não é? Posso perder tudo, posso ter muito hoje, não tem nada amanhã. Mas a força que eu cultivar dentro de mim vai me permitir achar outros caminhos. Sempre vai acontecer o melhor para mim. Sempre. Porque Deus está incessantemente velando por nós. Então a gente precisa levantar a cabeça, sabe? Nada de olhar para o chão, nada de se esconder atrás das pessoas, de se esconder atrás das coisas, dos compromissos, porque nós não viemos da terra a passeio. Nós viemos aqui para evoluir, para fazer parte desse progresso todinho que a gente está aí. E eu acho que é um momento que a gente tem que ter muito orgulho, né? Muito orgulho de estar podendo abrir os olhos, estar podendo ensaiar uma coisa diferente. Os nossos anseios e os nossos desejos não cabem mais naquilo que as pessoas querem oferecer para a gente. Poderosos do mundo serão poderosos enquanto Deus permitir. Não serão poderosos para sempre e nada do que eles possam fazer com a gente vai ser pior do que se a gente não fizer, não se gostar e não se respeitar e não tomar posição nas coisas na vida. Se alguém quer te humilhar, se alguém é poderoso neste momento, siga a sua consciência. Fique muito fiel àquilo que você crê, porque tudo vai se ajeitar. Tudo passa, isso qualquer problema que a gente estiver passando. Tudo passa, temos que ter coragem, ousadia, alegria. São palavras que eu tenho ouvido para o futebol, para isso, para aquilo, mas são as palavras que têm que tomar conta da gente. Chega desse negócio de cruz nas costas, gente. De peso, de sou culpado, de não mereço. Chega disso. Novos tempos e novos anseios. Anseios de fraternidade. Qual vai ser a base dessa nova geração que vai se instalar na Terra? É a fé e a caridade, a solidariedade. Se o universo inteiro é solidário, por que a gente não é solidário? Por que eu fico olhando para mim? Sabe, que importa se alguém está precisando de alguma coisa e vou tirar do meu, né? Vou tirar só do que sobra? Tira o que tiver que tirar. Lá na frente é a mão aberta, né? Você recebe e você dá. Se você deu alguma coisa a alguém que era muito importante e essencial para você, vai vir para você o que você necessita. Então, além do que, né, ensina a gente, acho que no Evangelho, que você de noite deve fazer um inventário de suas ações durante o dia, ver o que você errou e tal, eu acrescentaria, né, quem sou eu para falar que isso não está certo, mas é estar atento a tudo que a gente faz o tempo todo, olhando para a gente o tempo todo. Para vacilar e na mesma hora ver, estou vacilando, não é assim. Isso não está de acordo com o que eu acredito. E coragem. Solidariedade, sim. Todos somos filhos do mesmo Deus, desse Deus maravilhoso. Todos merecemos o melhor. Se eu estou numa prova difícil, olha que instrumento de Deus qualquer pessoa que chegar para me ajudar. Para me dar um prato de comida, para me dar um sorriso, para me dar um abraço, não sei.
Mas se a gente não estiver atento, a gente não vai ser esse instrumento. Se eu chegar no meu trabalho muito preocupado comigo mesmo, com as minhas contas, com as minhas coisas, com o supermercado e com a briga que eu tive em casa, e não olhar nos olhos de quem trabalha comigo para perceber que alguém pode estar triste, pode estar chateado, pode estar precisando, se eu não estiver atento para isso, quantas oportunidades eu estou deixando passar de ser melhor. Então, essa nova sociedade que a gente tanto quer, começa pelas nossas ações, né? Também, como estão falando aí, né? Você está querendo mudar tudo, então para de jogar papel na rua, né? Dá lugar para os mais velhos no ônibus, coisa que todo mundo sabe, né? A gente sabe o que deve ser feito, né? E a gente, quando levanta e quando vai dormir, sempre agradecer, porque tudo que está acontecendo com a gente é o melhor. E pedir, sabe, pedir com muita vontade, de muito coração, que nesse dia eu possa aprender o que eu tenho que aprender, eu possa ver o que eu tenho que aprender. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. É isso. Por que a gente esquece isso? Nesse dia de hoje que eu estou vivendo, né, até a hora que eu for dormir, com certeza eu tenho que aprender coisas. Que eu possa olhar, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então está tudo misturado, gente. Tudo é a mesma coisa. O que acontece no universo, o que acontece no planeta, o que acontece em Friburgo, no Rio, o que acontece dentro de mim, o que acontece na minha casa. Se cada um de nós, que faz parte desse ser coletivo que é a humanidade, não se responsabilizar e fazer caminhos diferentes, como o Fernando Pessoa diz, né? Deixar as roupas velhas de lado, aquelas que já se amoldaram ao nosso corpo, deixar os caminhos que a gente passa sempre e usar e por caminhos diferentes, nada vai mudar. Deus conta conosco como instrumentos, não existe milagre, não vai ter uma luz que vai baixar aí, que vai fazer todo mundo ser bonzinho. É o nosso esforço e é o nosso passo. Então, a gente já viu que tem força. A gente viu, né? Nós estamos vendo que nós temos força. Então, é a gente seguir em frente. Apegados à nossa fé, né? Ligados naquilo que a gente acredita, serenos. Essa agitação toda pode estar por aí. Aqui, né? Dentro de cada um de nós, muita serenidade, porque tem também uma legião de espíritos que estão nos ajudando aí a impulsionar esse progresso. Então eu espero que eu possa ter falado alguma coisa que seja significativa para vocês. Está aqui na Gênesis, eu não estou inventando nada, tá? Eu li até uns trechos para vocês verem como é claro o que está escrito aqui. Não tem palavra difícil, é só a gente pegar e ler. Tirar a preguiça, sair do lugar, ler, estudar e fazer. Tá certo? Que a gente possa pensar sobre isso essa semana, que a gente possa ser diferente, que a gente possa estar vibrando, estar em prece, para que as coisas realmente continuem caminhando de uma forma respeitosa, pacífica, mas consciente. Atentos a nós mesmos e aos outros. Uma boa semana para todos e até uma próxima vez.